Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então aqui para a nossa aula 3, né? E nessa aula a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico, mas sobretudo econômico do regime militar, né? Do projeto desenvolvimentista do regime militar também, que apesar de ser um processo desenvolvimentista, possui algumas diferenças importantes do processo anterior, né? De um caráter mais varguista, nacionalista, protecionista, né? E a gente vai falar um pouquinho do BNDES, né? Nesse contexto aí do regime militar, que vai durar aí 21 anos, né? Entre 1964 e 1985. Deixa eu colocar aqui as nossas anotações, né? Como eu já comentei em aulas anteriores, eu vou disponibilizar para vocês esses slides anotados, tá bom? Esses slides estão funcionando para mim como uma lousa, né? Vou fazer um esforço aqui da minha letra ficar um pouquinho melhor, tá, pessoal? Porque às vezes na pressa a gente não consegue caprichar muito, né? Mas a gente estava vendo um pouquinho sobre o fato de que a gente tem um momento de muita tensão política e social ali, né? Em 63, começo de 64, sobretudo a partir das propostas de reforma de base, né, no governo Jango, propostas, inclusive, as quais o BNDES participa, né, da sua elaboração como um espaço de debate sobre a política e a economia brasileira, né, sobre o projeto de país, né? Então, num certo sentido, o golpe militar, né, em abril de 64, ele acontece a partir dessa proposta de frear as reformas de base, né, de promover o desenvolvimento do país, né? Os militares tinham uma concepção, não só os militares, porque a gente tem um golpe civil-militar, né? Então, a participação importante de pedaços da sociedade civil, de grupos da sociedade civil, né? Mas tanto esses grupos civis quanto os militares tinham uma visão ainda muito desenvolvimentista também do país, né? Do papel do Exército, do papel das outras instituições, do papel do BNDE na época, né? Para fomentar, né, alguns setores da economia, mas um desenvolvimento que fosse mais conservador e que evitasse as reformas estruturais, né, que eram propostas nas reformas de base, né? Então, num certo sentido, esse golpe de 64, ele parte dessa aliança, né? Uma aliança entre elites, tanto elites civis quanto elites militares, né, para bloquear aí esse processo de discussão de questões estruturais mais profundas no Brasil, né? Então você tem um processo de um desenvolvimentismo mais conservador, ou seja, vamos desenvolver a economia do país, vamos transformar o Brasil num país mais industrial, o Estado deve tomar aí o papel de player principal, de coordenador, né, de fomento, mas, ao mesmo tempo, né, nós vamos, então, evitar a discussão de grandes mudanças estruturais, né? E com a participação, né, nessa aliança, ainda daquele tripé desenvolvimentista que nós discutimos, né? O tripé desenvolvimentista permanece existindo no período militar, né? Com o Estado, né? O Estado com os setores estratégicos, e nós vamos ver isso já já em detalhes, né? Porque é muito interessante a forma com que o regime militar, o discurso não combina com a prática, né? O regime militar vem com um discurso muito liberal, ao passo que ele amplia a presença do Estado na economia, né? O capital estrangeiro, dessa vez com mais participação, com mais relevância, né, na economia nacional, mas também o capital nacional com seus lucros garantidos e com seu feudo, digamos assim, né, com seus setores protegidos também, né? Os militares vão organizar a economia
em setores, evitando choque entre essas elites, né? Evitando choque entre grupos que deveriam, na visão dos militares, colaborar, né? Então é muito interessante se a gente pensa, por exemplo, o fato de que Juscelino abre as portas para a chegada, né, da indústria automobilística, em particular da indústria automobilística estrangeira. Os militares promovem o fortalecimento do grupo industrial da indústria automobilística, né? Um pool de empresas estrangeiras, Ford, GM, Volkswagen, que funciona também como uma espécie de instituição regulatória informal desse setor, né? Impedindo, inclusive, a chegada de novas empresas, né? Então, a Fiat, por exemplo, passa praticamente uma década tentando entrar no Brasil e sendo impedida pela ação, né, a Fiat fábrica italiana, né, sendo impedida não só pela ação do governo militar, mas do governo militar influenciado por esse, digamos, feudo desse setor, né? E quando a Fiat chega, estou dando só um exemplo para a gente pensar como é que as relações econômicas foram sendo reguladas dos militares, tá? Num sistema que alguns autores chamam até de capitalismo de compadres, né? Quando a Fiat chega ao Brasil, ela é obrigada, então, a se estabelecer fora do eixo Rio-São Paulo, exatamente para que ela não representasse um choque muito grande naquele setor, né? Ela vai se estabelecer na cidade de Betim, em Minas Gerais, né? E depois ela vai conseguir se afirmar, se fortalecer nesse setor automobilístico, mas nesse início, a revelia, né, do desejo do grupo da indústria automobilística. Então, isso aconteceu em vários setores, né? Uma forma que o Estado, no regime militar, tinha de regular as relações, né, entre essas elites aí, industriais, né? Bom, o desenvolvimentismo no regime militar, que, como dissemos, é um desenvolvimentismo conservador, né? É você desenvolver sem perguntar muito como resolver os problemas, inclusive os problemas que esse desenvolvimento gera, né? Porque a gente já viu nas últimas aulas que o desenvolvimento industrial do Brasil, do jeito que ele aconteceu na primeira metade do século XX, é um desenvolvimento que amplia, né, as desigualdades regionais, né? Então, você desenvolve sem mexer na estrutura, né? Então, isso é um ponto importante na estrutura social, na estrutura agrária, por exemplo, né? Na estrutura industrial, na estrutura urbana, que infla numa velocidade muito rápida a partir desse processo industrial, as cidades crescem muito, né? Então, é muito interessante que, por exemplo, a visão que os militares têm da Amazônia é bastante interessante, complexa nesse período, né? Mas do ponto de vista econômico, em relação à estrutura da sociedade brasileira, a visão que os militares tinham da Amazônia era de um vazio agrícola pronto para ser povoado e explorado, mas, ao mesmo tempo, esse vazio agrícola e o espaço que ele proporcionaria à economia do país evitaria que a reforma agrária fosse feita em outros lugares, né? Para jogar para a Amazônia todas aquelas pessoas que causavam conflito agrário. Então, esse é um dos motivos para os militares promoverem as infraestruturas, né? A construção de infraestruturas junto com o BNDE na região amazônica. Povoar para quê? Né? Povoar para desenvolver economicamente a Amazônia, naquela ideia daquele período, né? Na Amazônia como um espaço de criação de gado, de agricultura, um espaço subordinado, um espaço mais subdesenvolvido e subordinado ao resto do país? Sim, mas, ao mesmo tempo, a Amazônia como um espaço aberto para receber, né, como uma válvula de panela de pressão do conflito agrário brasileiro, né? Então, isso é uma das características da modernização conservadora, do desenvolvimentismo conservador. Você vai modernizando sem mudar a estrutura, né? Procurando alternativas que não mexam com essas estruturas, né? Então, é importante a gente pensar que os militares entram no poder
depois de um período de alta inflacionária, ali entre Jânio e Jango, entre os anos 61 e 64. Então, um momento bastante delicado, que inclusive por causa dessa alta inflacionária, o BNDES não tem tanta alternativa de ação, né? Funciona como um espaço de pensar o país, mas está agindo de forma emergencial em relação à economia. Mas aí, então, os militares entram com uma proposta de ajuste, né, da economia, para colocar a economia no lugar, e um ajuste, sobretudo, de caráter mais liberal, né? Então, a promessa inicial é de reduzir o papel do Estado na economia, né? É de fazer as reformas que a sociedade exigia, sem mexer na... Porém, a gente tem que pensar que esse ajuste que os militares fizeram no início, tá? Sobretudo através do plano de ação econômica do governo, que daqui a pouco a gente vai detalhar, né? É um ajuste que só se sustenta a partir do autoritarismo. É um ajuste que seria impossível, né, num clima democrático, porque é um ajuste baseado num modelo ortodoxo de economia, né? Um modelo, num certo sentido, bastante austero, né? Um modelo de austeridade que coloca, então, o custo maior desse ajuste para reduzir a inflação, etc., na conta das classes mais baixas, né? Então, você tem como algumas ações importantes dos militares do campo da economia no início, né? Uma reforma tributária, que era importante, mas que aumenta os impostos, sobretudo para as classes mais baixas, mas também para a classe média, né? Você tem o surgimento do IPI, né? O Imposto sobre Produtos Industrializados, e você tem o surgimento também do imposto de renda, né? Que depois a gente vai falar com mais detalhes, né? Um outro elemento importante é que, durante todo o regime militar, a gente tem uma política muito clara de arroxo salarial, né? Então, são 20 anos de perdas reais de poder de compra para a população trabalhadora, né? Para a maior parte dos trabalhadores, sobretudo aqueles de classe mais baixa, né? Esse arroxo salarial faz parte dessa estratégia de controle inflacionário, né? Mas é uma estratégia de controle inflacionário de caráter recessivo, né? Então você gera recessão, gera corte no poder de compra dos trabalhadores, gera uma redução de consumo, né? Para que você consiga controlar a inflação, mas quem está pagando a conta principal desse processo, né, é a população trabalhadora mais pobre, né? O Brasil até então estava acostumado a formas mais heterodoxas de lidar com a inflação, e posteriormente nos anos 80, né, do final dos anos 70 aos anos 80, nós teremos uma série de planos bastante heterodoxos para lidar com a inflação, culminando aí num plano de caráter ortodoxo, que é o Plano Real, tá? Para quem não entende muito de economia, gente, e a ideia desse curso aqui é fazer um curso que debata política, economia e história para falar do BNDES nesses últimos 70, 80 anos, né? Mas a ideia principal aqui, quando a gente está falando de uma política ortodoxa, de uma política heterodoxa, é que, do ponto de vista da ortodoxia econômica, né, de um quase consenso, né, de um debate mais antigo na economia e de um caminho, digamos, mais seguro, né, a principal forma de você combater a inflação são formas de gerar recessão na economia, tá? Porque a ideia é, se a inflação surge a partir de um aumento de consumo, de demanda, de um aquecimento de economia, você, então, para reduzir a inflação, você precisa desaquecer a economia, né? Então, você tem aí políticas, nós vamos falar várias políticas econômicas de caráter ortodoxo, é isso, né? Inclusive, o Plano Real, em 93, é um plano bastante ortodoxo, porque junto da vinculação do real com
com o dólar, né, do pareamento, etc., da criação do RV, que são instrumentos ali monetários e cambiais importantes naquele momento, você tem toda uma política econômica mais ampla que é recessiva, né? Você tem um aumento de juros, você tem uma ampliação do desemprego naquele período, né? Você tem uma redução da atividade produtiva no Brasil, você tem uma redução do crescimento do PIB. Isso também ajuda a controlar a inflação nesse contexto ortodoxo, tá? Quando a gente está falando de uma política heterodoxa, vão começar a aparecer lá no final da ditadura, a gente está falando de políticas que vão testar outras alternativas, outras ferramentas que não são necessariamente recessivas para resolver o problema da inflação, como, por exemplo, o congelamento de preços, tá? Que foi comum no governo Sarney, etc., né? Que são todas políticas que fracassaram bastante, né, gente? Vamos seguindo aqui, então, né? É interessante que a mudança do regime, né, do regime democrático para o regime militar, acontece a partir de um discurso muito liberal, né? Mas a realidade é muito diferente, né? Por quê? Porque a presença do Estado na economia se amplia muito mais. Nesse período entre 64 e 85, são criadas 274 empresas estatais. Criadas, tá, gente? Nós vamos falar também de empresas estatais que já existiam, que foram ampliadas, expandidas, né? Fortalecidas no regime militar. O que isso representa? Representa o fato de que, apesar do discurso liberal, né, um discurso muito midiático, sobretudo, né, há uma prática, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Há uma prática desenvolvimentista. E nesse desenvolvimentismo, né, o Estado tem um papel muito importante. Então, se você pega essas 274 empresas que foram criadas, inclusive com os auspícios, planejamento e financiamento do BNDE nesse período. Se você pega essas 274 empresas que foram criadas, são empresas relacionadas aos setores estratégicos, né, gente? Que são os setores principais aí nesse processo, né, de concepção do desenvolvimentismo, não só no período militar, mas no período anterior também, né? Então, os militares promovem uma expansão importante de 3 empresas absolutamente essenciais, estratégicas, de base da era Vargas, né? A Vale do Rio Doce, a Petrobras e a Eletrobras. Então, essas empresas serão valorizadas, expandidas, financiadas, o BNDE estará junto delas, né, nesse processo de expansão, e os militares criam algumas empresas, algumas nada, né, gente? 274, entre elas, algumas empresas também que a gente percebe nessa concepção muito estratégicas, tá bom? Citando aqui rapidamente 4, tá? Para a gente pensar, se você já tem mais ou menos a minha idade, você deve ter escutado já o nome dessas empresas. Os militares criam a Telebrás para organizar o setor telefônico, né? Considerado nesse pensamento desenvolvimentista um setor absolutamente vital, estratégico, né? Criam a Nuclebras. Só estou dando 4 exemplos, tá? Não dá para falar 270, né? Para gerir o programa nuclear brasileiro e depois para gerir a usina nuclear de Angra dos Reis, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho, que essa é uma obra também financiada pelo BNDE, tá? A Embraer, né, gente? Que depois, olha só como é que a história da empresa é a história dos projetos econômicos. A Embraer, que é criada pelos militares como empresa estatal importante para um setor vital ali para eles, né, para a produção de aviões, e que depois, lá nos anos 90, né, final dos 80, começo dos 90, já numa ideologia, num plano mais liberal, é vendida, né? E também a Siderbras,
que é uma empresa gigantesca, um conglomerado que reunia a Usiminas e a Companhia Siderúrgica Nacional, duas empresas também estatais do setor metalúrgico, né? Então é importante a gente pensar nisso, né, gente? Então os militares, eles começam, né, a sua política econômica a partir desse plano de ação econômica do governo, que é de 64, com uma série de ações muito importantes, né, de reorganização econômica do país mesmo. E, num certo sentido, de modernização econômica do país, né? Então, logo no início do regime militar, nós temos a criação do Banco Central. Nossa, professor, o Banco Central foi criado tarde, né, na história republicana. Pois é, né? Os militares consideravam que, para a gente se inserir num contexto econômico mais moderno, era importante ter uma instituição, né, para poder tocar, e depois tocar de forma mais anônima, posteriormente, mais anônima não, mais autônoma, né, posteriormente, no debate econômico, política monetária, política cambial, né? E o Banco Central permanece aí até hoje, né? Os militares criam o BNH, né, que é o Banco Nacional de Habitação, que vai receber um aporte muito grande do BNDE para promover habitação, né? Um banco também de fomento, num certo sentido, mas nessa área habitacional em particular, né? O BNH muito ligado a uma série de instituições ligadas à massa de trabalhadores com carteira assinada, né? Então, todo um sistema aí, o BNH, o PIS, PASEP, posteriormente, mesmo o sistema, organiza-se melhor o sistema, o INPS, né? O sistema de aposentadorias, né? Assim como o INAMPS também, né? Um sistema de saúde pública ligada à carteira de trabalho, né? Você tem uma expansão importante, né, desse colchão social aí que vai fortalecer esses direitos. Isso é uma coisa muito interessante, né, que o professor Zé Murilo de Carvalho, da UFMG, fala muito, né? O período militar, assim como o período Vargas, é um período que você tem uma redução de direitos políticos e de direitos civis, né? Você tem censura, tortura, desaparecimento, etc. Mas é um período de expansão desse colchão social, né? desses direitos, sobretudo ligados aos trabalhadores com carteira assinada. Então, isso é um ponto muito importante para a gente pensar, né? Os militares criam o IOF em 1968, o Imposto sobre Operações Financeiras, né? E um ponto extremamente importante, inclusive para o BNDE, é a criação, em 1967, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que existe até hoje, tá? Esse Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o BNDE vai receber uma parte importante desses recursos, vai capitalizar muito o banco, tá? Nesse período do regime militar, e depois a gente vai ver que esses recursos vão ser reorganizados também com o desenvolvimento do PIS, PASEP e, posteriormente, com o desenvolvimento do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mas até hoje, né, o FGTS é uma importante fonte de recursos para o BNDE/BNDES, né, que hoje o nome tem S. Né? Mas é muito importante a gente pensar que o surgimento do FGTS faz parte de uma reforma de modernização do nosso mercado de trabalho. Espera aí, que aí eu tampei a palavra com a minha cara aqui, né? De modernização do nosso mercado de trabalho. Né? Por quê? Porque antes do surgimento do FGTS, né, na consolidação das leis trabalhistas, os trabalhadores que alcançavam 10 anos, né, no emprego com carteira assinada, eles passavam a ter automaticamente estabilidade no emprego. E não podiam mais ser demitidos sem justa causa. Então, é importante pensar que essa é uma visão do emprego, né, do trabalho, do vínculo do trabalhador com a empresa,
muito ligado ao contexto dos anos 30 e 40, em que a maior parte das pessoas tinha um emprego para a vida inteira, né? E que o mercado de trabalho era mais... as transições eram mais lentas, né? Os processos eram mais rígidos, né? O mercado de trabalho mais solidificado. Os militares percebem que eles precisam modernizar o mercado de trabalho e dar aos patrões mais flexibilidade no processo de contratação e demissão. Nesse sentido, o FGTS aparece como uma poupança compulsória, vão aparecer outras no regime militar, né, em que o patrão contribui com uma porcentagem, né, da remuneração do trabalhador, e o trabalhador pode sacar essa remuneração em caso de demissão sem justa causa, né? Então, o FGTS funciona aí como um seguro, né, para esses momentos aí de instabilidade na carreira, né? Porque a gente está falando que o FGTS, gente, ele surge antes de existir o seguro-desemprego, tá bom? Ele vai surgir antes do seguro-desemprego. Então é importante a gente pensar que o FGTS ele aparece como uma estratégia importante, né, dessa modernização conservadora do mercado de trabalho. Né? Aqui eu coloquei aqui, eu achei interessante uma propaganda de jornal da época, não só do FGTS, mas do BNH, né? Não dá para ler que ficou pequenininho, mas contando a história de um trabalhador que quer mudar de emprego, que não quer estabilidade, que quer subir na vida, etc., e que acha, então, pela história desse trabalhador, que a ideia do FGTS é uma ideia mais moderna e mais interessante para ele, né? No sentido de que, bom, ele está recebendo essa poupança compulsória, o FGTS vai servir como acesso, né? Não é à toa que vem junto com o BNH, como acesso à moradia própria, como acesso a uma grana num momento de incerteza, né? Como no caso de uma demissão sem justa causa, né? Então, o FGTS vem para flexibilizar esse mercado de trabalho, que está em constante mudança, o Brasil se industrializando, se urbanizando, novas atividades aparecendo, mas, ao mesmo tempo, servindo como uma fonte de recursos muito importante para o FGTS nesse momento, né? Em que o banco entra na ditadura ali bastante descapitalizado, né? Então, o FGTS aparece como uma fonte importante aí, né? de recursos, né? Então, resumindo o plano de ação econômica do governo, né, no regime Castelo Branco, né, o nosso primeiro presidente militar, cujas ideias principais, né, deste primeiro programa vêm de Roberto Campos, né, avô do atual presidente do Banco Central, né, Roberto Campos Neto. Então, esse é o Roberto Campos original, ministro do Planejamento do governo Castelo Branco, com uma meta principal, né, como eu falei no começo da aula, controle da inflação, a partir de um ajuste fiscal, né, bastante liberal nesse sentido, né, com aumento de arrecadação e redução de despesa do governo, né, não há nada mais liberal, mais austero que isso, né? Mas, ao mesmo tempo, com a criação do Banco Central, né? Com arroxo salarial, que vai perdurar desses 20 anos de regime ditatorial, né? Com uma menor concessão de créditos e empréstimos, inclusive com a retração leve no início do regime militar da atuação do BNDE, né? Mas com este caráter autoritário importante, porque se você tem um caminho para uma piora na qualidade de vida, na qualidade das relações de trabalho, é natural de que os sindicatos iriam se organizar, de que haveriam greves, mas o plano de ação econômica do governo aparece no momento em que o sindicalismo e a greve se tornam ilegais, né? A greve se torna ilegal e os sindicatos são encampados pelo governo, né, pelo Estado. Então, isso é um processo interessante de a gente pensar, né? É um plano de arroxo, é um plano de ajuste, muito austero, né,
que vai tirar direitos das pessoas no primeiro momento, vai tirar poder de compra, que vai derrubar poder de compra, derrubar a qualidade de vida, ao mesmo tempo que acontece a repressão aos sindicatos, mas ao mesmo tempo que criam-se e ampliam-se direitos sociais, como, por exemplo, o acesso à casa própria no BNH, né? O FGTS funcionando como essa garantia, esse colchão social para esses momentos de incerteza, né? Então, são pontos importantes para a gente. Bom, continuando aqui, né, gente? A gente tem, então, ali também, né, nessa mesma época, ali no comecinho, né, do regime militar, a criação do Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada, né, EPEA, e que depois vai se transformar em IPEA, né? O surgimento do IPEA nesse momento também revela muito, né, gente, esse padrão esse padrão desenvolvimentista aí dos militares, né, em que eles estão construindo então a capacidade, né, de instituições capazes de pensar o país, né? No caso do BNDE, a criação do IPEA, do EPEA na época, né, vai gerar uma rivalidade, uma tensão. Por quê? Porque reduz-se o papel do BNDES como think tank, né? É claro que o banco nunca vai perder esse espaço de debate, de discussão e de planejamento, né, gente? Planejamento da política econômica do país, dos rumos do país, dos projetos econômicos do país, né? Mas vai surgir, então, a partir aí de 67, 68, vai surgir uma outra instituição para fazer esse papel, que até então o BNDE tinha exclusividade, né? O BNDE como com um duplo papel desde a sua criação, né? O papel de banco de fomento, né? O papel aí de distribuidor, digamos assim, a partir dos critérios racionais, planejamento, mas de gestão da grana, digamos assim, né? E o papel de pensar, né? De planejar, de pensar o país. E se você pega nesses 15 anos iniciais, né? Entre a criação do BNDE e o surgimento do EPEA por aí, né? 68, 69, né? A gente tem o BNDE com o monopólio dessas duas atividades, né? Da atividade de banco de fomento, mas, ao mesmo tempo, da atividade de planejamento estatal econômico, né? O BNDE vai perder completamente essa atividade? Claro que não, mas ele vai precisar, a partir de então, se sentar com outros agentes, com outras agências, com outras instituições, em alguns casos, né, para fazer planejamento, né? Porque se você pensa antes da criação do IPEA, todos os grandes planos econômicos estão passando apenas pelo BNDE. Então você tem uma instituição muito empoderada, uma burocracia muito empoderada, né? O plano de metas passa pelo BNDE, as reformas de base passa pelo BNDE, o plano de ação econômica do governo passa pelo BNDE. Agora não. Agora o BNDE vai dividir, então, o seu poder de planejamento com essa outra instituição, né? O BNDE vai abandonar a sua capacidade de planejar, de criar cenários econômicos, de discutir projetos econômicos para o país? De jeito nenhum. Tanto que mais adiante, né, mais caminhando para o final do regime militar, vai ser criado o Departamento de Planejamento, né? Que vai ser super importante para afirmar e reafirmar, né, o BNDE neste papel, né? E aí, no regime militar, a gente tem uma continuação de um processo que a gente já encontra ali na virada do final do governo do JK e na primeira parte dos anos 60, né? O BNDE
como um banco que surge para financiar infraestrutura, a infraestrutura perdendo espaço nesses financiamentos. Vocês podem conferir aquele gráfico lá atrás, né, que eu coloquei para vocês, e a indústria ganhando espaço nesses financiamentos, né? Então você percebe que é um desenvolvimentismo também, né, no regime militar, mas é um desenvolvimentismo a partir de uma outra ferramenta, né? O Estado deve ser, através do seu banco de fomento, deve ser um indutor da economia, do crescimento econômico, da direção do crescimento econômico, deve, né? Mas de que forma o Estado vai fazer isso? Então, se no segundo governo Vargas e no governo Juscelino a gente tem esse processo de investimento mais pesado, no começo do governo Juscelino, né? Mas no plano de metas isso fica muito claro, de um investimento mais pesado em infraestrutura, ou seja, o Estado cria a infraestrutura para que a infraestrutura facilite o desenvolvimento da indústria nacional. Esse era o pensamento dos anos 50, começo dos anos 60. Né? Agora, no regime militar, você tem uma inversão de prioridades. Né? O Estado, através do BNDE, financia a indústria e financia a indústria a partir dos setores estratégicos. A gente pode pensar na criação do Telebrás, na criação, né, como aquelas empresas todas que a gente falou, né, e financia, sobretudo, a indústria de base, né, a indústria pesada, que é a indústria que vai gerar outras indústrias. É a indústria que vai fornecer, né, para outras indústrias leves os insumos para o seu funcionamento. Professor, e a infraestrutura, como é que fica nessa história? Durante todo o regime militar, a infraestrutura permanece em segundo lugar nos financiamentos do BNDES. Ela nunca vai deixar de ser o segundo lugar e ela permanece sendo um segundo lugar bastante robusto, porque o governo tem consciência de que era importante gerar infraestrutura. Por exemplo, nós vamos ver aqui no Plano Nacional de Desenvolvimento 1 e 2, né, que os militares identificam, através da sua equipe econômica, com a participação do IPEA, do BNDE, os militares identificam um gargalo estrutural importante, que é a geração de energia elétrica. Ora, como é que você vai fazer o parque industrial brasileiro crescer com um gargalo elétrico? Não tem jeito. Né? Nesse sentido, você vai ter ali, na segunda metade dos anos 70, um investimento pesado do BNDE em obras de eletrificação. Né? Você tem, por exemplo, Itaipu, você tem a usina de Tucuruí. Né? Então, são pontos importantes para a gente pensar. Mas, mesmo com esses projetos tão grandes assim, né, ampliação de estradas de rodagem, a ponte Rio-Niterói, talvez o maior de todos os projetos de infraestrutura, a Transamazônica, né? Mas mesmo assim, a infraestrutura permanecerá essas 2 décadas em segundo lugar atrás da indústria. Tá? Existe uma discussão muito interessante na literatura sobre o BNDES, que eu andei lendo, que é exatamente isso. Será que o banco não teve, desde o seu início, o seu papel principal de fomento de infraestrutura usurpado? Né? Porque desde o início o BNDES nasce para ser, abre aspas, o banco da infraestrutura. Em algum momento essa infraestrutura cai para o segundo lugar e permanece lá para sempre. Né? Se você pega até hoje a lista dos setores com mais aportes do BNDES, aliás, né? A infraestrutura vai ficar em segundo lugar, e é um segundo lugar que vai diminuindo, tá? Porque a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, nós vamos falar disso com calma na próxima aula, o setor agrícola e as micro e pequenas empresas vão ganhando espaço nesses aportes também, tá? Bom, busca por novas fontes de recurso. Então, se os militares querem financiar a indústria nacional, se os militares querem financiar obras de infraestrutura, eles precisam capitalizar o BNDE. Como? Né?
Lembrando que o BNDE, então, nesses primeiros 15 anos de existência aí, passou por oscilações nas suas fontes de recursos, né? Então, em 1968, o BNDE, através da sua mobilização política, da sua burocracia, das suas conexões políticas, a gente fala sempre isso aqui, burocracia não é um bando de robôs, os burocratas se organizam, né, para terem um papel importante, para terem uma condição confortável dentro do sistema político. Então, em 68, o BNDE consegue garantir uma cota de 20% do imposto de renda, o que foi um aporte muito importante. Tá? E em 1970, os militares criam um sistema que existe até hoje, que é o PIS e o PASEP. Né? Em 1970, a gente tem o período do milagre econômico, nós vamos falar dele já já, né? Um período super importante para a gente entender o plano econômico dos militares e o papel do BNDE nisso tudo, né? Mas o PIS-PASEP surgem como formas de redistribuir um pouquinho da riqueza gerada nesse período do milagre econômico, mas é um pouquinho mesmo, tá, gente? Porque o PIS e o PASEP, o PIS é um sistema, então, de inserção, né, salarial, de ampliação salarial, de ampliação da renda dos trabalhadores da iniciativa privada, que vai ser organizado na Caixa Econômica Federal, tá bom? E o PASEP dos trabalhadores do setor público, que vai ser organizado no Banco do Brasil, né? Os recursos desses dois fundos, tá? Posteriormente, vão ser organizados no Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tá? O objetivo era esse projeto de distribuição da riqueza do milagre econômico e, sobretudo, fortalecer esse colchão social para amparar os trabalhadores brasileiros em momentos complicados, para ampliar um pouquinho o poder de compra, na figura do abono salarial. Né? No primeiro momento, porque depois, a partir desses recursos, vai existir também o seguro-desemprego, posteriormente, tá, gente? Mas no final do regime militar. Então é muito interessante pensar, né, que são dois recursos importantes aí do BNDE, né? A cota de 20% do IR e os recursos do PIS-PASEP, que vão ser importantes para capitalizar muito, né, o Banco de Fomento nesse momento, que é o momento, e aí a gente passa para o próximo slide, né? É o momento em que o setor e que os militares e o seu Banco de Fomento, o Banco de Fomento Brasil, o BNDE, estão ampliando os aportes em projetos de indústria, como falei, e em projetos de infraestrutura. Mas, olha que interessante, pela primeira vez, a maior parte dos investimentos é feita em empresas privadas, né? Porque de 52 até a beiradinha dos anos 70, a imensa maioria dos aportes que o BNDES fazia, né, dos empréstimos, dos investimentos, eram feitas em empresas estatais, em indústrias de base estatais, desses setores estratégicos, e em obras de infraestrutura tocadas por empresas estatais. Né? Nesse momento, a gente tem um giro, então, importante, né? Porque o BNDE vai começar a investir, né? E a emprestar para empresas estrangeiras. Vou dar um exemplo para a gente não ficar boiando aqui, né? Quem vai participar da construção das usinas, da usina nuclear de Angra dos Reis, é um pool de empresas alemãs que vão receber um aporte importante do BNDE naquele período para desenvolver a usina nuclear. E esse processo é muito interessante, porque a gente não pode ser ingênuo e imaginar que os militares estavam o tempo todo alinhados com os Estados Unidos, né? O golpe militar em 64 teve um apoio importante dos americanos,
mas por causa dessa concepção desenvolvimentista e nacionalista, em vários momentos os militares estão entrando em choque e com uma tensão, ainda que muito controlada, mas uma tensão com os projetos americanos. O caso de Angra dos Reis, em particular, é muito interessante, porque os americanos não tinham o menor interesse que a gente desenvolvesse o nosso projeto militar, o projeto nuclear, exatamente pelo potencial militar desse projeto, né? Então, os militares vão buscar financiamento, financiamento não, vão buscar tecnologia, know-how e projetos na Alemanha, né, na Alemanha Ocidental. Então é um processo interessante, né, de uma busca meio errática, né, por um caminho nacional apoiado pelos Estados Unidos, com a entrada de empresas estrangeiras, mas tentando também em alguns momentos se colocar separado, né, distante de um plano exclusivamente americano para o país. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso. A própria política militar para a Amazônia parte dessa ideia de uma certa paranoia de que os Estados Unidos estavam de olho na Amazônia, né? A política externa dos militares é uma política externa que é bastante independente dos Estados Unidos também, né? Por exemplo, nós somos o primeiro país a reconhecer a independência de vários países africanos, como, por exemplo, Angola, no momento em que Angola sequer tinha governo estabelecido, e o principal grupo político que estava no poder ali em 74, 75, por ocasião da independência de Angola, era o Movimento Popular pela Libertação da Angola, MPLA, que era de orientação socialista, né? Então, os militares, em alguns momentos, eles divergem um pouco do grande plano americano, né? E quando a gente observa o panorama econômico, isso fica muito claro, né? Nesse período, então, o BNDE também está financiando as empresas nacionais, né? Está começando a financiar com mais força áreas que não eram consideradas estratégicas pela primeira vez, como empresas de bens de consumo, etc., né? Nesse período aí, na viradinha dos 70, é criado o que existe até hoje, o BNDES-Par, né? Participações, no período não tinha o S, né? Que é uma forma de o banco ter controle acionário, né? De comprar ações e, em alguns casos, ter controle acionário sobre empresas privadas que ele considerava importante, né? E é muito interessante que é uma época em que vão surgir no Brasil algumas empresas que começam de uma forma muito tímida, mas que por causa desse financiamento estatal e por causa das obras da época, vão se transformar em players econômicos e políticos muito importantes pelos próximos 50 anos, pelo menos, que são as empreiteiras, tá? Se você pega a história das empreiteiras nacionais, se você pega uma Odebrecht, você pega uma Camargo Correia, se você pega uma Andrade Gutierrez, por exemplo, que é da minha terra, né, uma empresa mineira, você tem empresas muito pequenas nesse período, empresas ainda, né, engatinhando, mas que, com o apoio do BNDE e com o apoio do Estado, vão ser responsáveis por grandes obras de infraestrutura. Vou citar aqui, pela segunda vez, apenas a Transamazônica, para a gente pensar como a participação do Estado, o projeto do Estado e o financiamento do BNDE foram importantes para que essas empresas se transformassem em gigantes globais do setor de construção civil, do setor de infraestrutura. Tá? Você vê que são empresas que têm importância nos anos 80, nos anos 90, que são empresas muito influentes no governo Lula, né? Então, esse é um processo super interessante da gente pensar. No caso da Transamazônica, você tem, desde a partida da Transamazônica aqui na Paraíba, né, do início da estrada até o seu fim na Amazônia Ocidental, né, ali já no oeste do estado do Amazonas, próximo à fronteira com o Peru. O que o governo brasileiro fez nessa época?
fatiou cada trecho da Transamazônica para uma empreiteira nacional trabalhar a partir de investimentos do BNDE. Tá bom? Então, não só as empreiteiras, mas outros setores não estratégicos crescem muito de importância nesse período. Tá? Então, isso é um ponto importante e o BNDE é fundamental para entender isso. Né? Nesse período também, na virada dos 60 para os 70, você tem todo um sistema de criação muito interessante, né? A criação de um sistema de bancos de fomento regionais, né? Para dar ao BNDE mais capilaridade, porque ele tinha uma dificuldade, né, de ter capilaridade nesse período, de acessar, de empresas menores, de empresas do interior, ainda que nessa época ainda não exista, tá? Não exista política de pequena, média empresa, média e pequena empresa, tá? Mas as empresas de diferentes regiões do país, com menos estrutura burocrática, institucional, etc., tinha uma dificuldade grande de acessar o crédito do BNDE. Então, nesse período, é criada uma série de bancos regionais de fomento, né, que recebem recursos do BNDE e outros recursos e repassam para essas empresas regionais. Tem uma lista grande de pelo menos 10 bancos, né, mas 2 deles ainda existem, né? O BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, né? E o... Cadê que eu até anotei aqui, que é super interessante, o Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul, né? Não sei se escreve aqui, né? Mas se é desse jeito, não é desse jeito. Espera aí que eu vou conferir. Ah, lembrei. É o BRDE, tá, gente? O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Tá? São 2 bancos que ainda existem, que surgem nessa época, em conjunto com outros bancos, né? O final de 68 e o final de 1973, a gente tem o período que ganhou o apelido de milagre econômico, né? Então, em 68, em 69, 70, 71, 72 e 73, nós temos um crescimento do PIB a taxas chinesas de, nesses anos todos, aproximadamente 10% ao ano, tá? Em média, tá, gente? Teve um ano que cresceu 11,8%, tá? Que foi, então, um milagre econômico nesse período, e é um milagre econômico que, do ponto de vista político, ele vem atrelado a um ufanismo muito grande, né? Um ufanismo, um cinismo, um sistema político muito autoritário, né? E representa também esse período o auge da violência do período militar, o auge das torturas, dos desaparecimentos. Bom, então a gente não pode analisar o contexto econômico do milagre, tá? O contexto econômico do milagre econômico está atrelado de forma absolutamente indissociável ao contexto político de maior repressão, tá? Inclusive porque o milagre econômico ele não vai beneficiar todo mundo, né? Uma das características de milagre econômico é a manutenção do arroxo salarial, né? Então, o milagre econômico ele foi um momento de expansão da nossa economia, um momento de crescimento importante do PIB, sobretudo puxado pelo setor industrial, né? É um momento de uma industrialização rápida e puxando consigo uma urbanização também muito rápida, o que vai ampliar problemas urbanos, favelização, crime, violência, o que vai ampliar também as desigualdades regionais. Porque o milagre econômico, ele amplia o fosso entre o Sudeste, Sul-Sudeste e as regiões Norte e Nordeste que permanecem subdesenvolvidas, né? Então, isso é um outro problema, né?
É um momento, né, de desenvolvimento de infraestrutura muito importante, como falei para vocês, né? Uma infraestrutura elétrica importante, uma infraestrutura rodoviária importante, portuária, né? É um momento de uma política monetária e de crédito expansionista, né? Ou seja, estamos emitindo dinheiro e estamos permitindo crédito a juros mais baixos, ampliando o crédito, sobretudo, não só para o setor industrial, para os setores produtivos, mas ampliando o crédito para as classes médias. Né? É o período, por exemplo, que Raul Seixas escreve Ouro de Tolo, que ele está lá feliz porque ele comprou o Corcel 73 dele, porque ele tem um sofá legal, porque ele tem uma televisão legal no apartamento, etc. E que ele vai, de certa forma, nessa música demonstrar um pouco o vazio, né? O incômodo com o vazio dessas conquistas materiais, né? Mas o problema é que o milagre econômico não distribui a riqueza gerada nesse período. Então, para a imensa maioria das classes trabalhadoras, o cenário é o cenário de arroxo, é o cenário de interdição de greve, é o cenário de intervenção sindical, é o cenário de repressão política, né? E aí, nesse sentido, é muito interessante porque a frase famosa, né, do nosso ministro da Fazenda nesse período, Delfim Neto, recém-falecido, inclusive, era é importante primeiro fazer crescer o bolo para depois dividi-lo. Né? Então, você tem um crescimento do bolo, no sentido econômico, mas você não tem a divisão desse bolo. Né? Então, o milagre econômico termina no empobrecimento da maior parte da população brasileira, na ampliação da concentração de renda, na ampliação da pobreza, na manutenção do arroxo salarial, e aí você tem duas consequências macroeconômicas, digamos assim, que são o aumento da inflação, inclusive pelo processo de expansão da economia, né, de expansão monetária, e um aumento muito pronunciado da dívida externa. E aí a gente vem, a partir de 73, já começam a aparecer os sinais de crise que encerram o chamado milagre brasileiro. Né? E aí o governo, nesse momento, né, a gente tem a troca aí, do Médici, que representa essa fase mais sanguinária, autoritária, né, do regime militar, pelo Geisel, né, que representa o início da abertura política, né, da modernização do regime, da abertura, etc. Então, nessa transição, a gente tem o lançamento do Plano Nacional de Desenvolvimento 1, né, do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, ou o Plano Reis Veloso, né, o ministro do Planejamento nesse período, e depois a gente vai ter o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Nesses dois planos, a gente tem a participação muito importante do BNDE nessa dupla função. Não esqueça disso para essa prova, tá? A função de planejar e a função de fomentar, de emprestar dinheiro, de investir, etc. Né? Quais eram os objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento? Né? Do primeiro, contornar essa crise derivada do esgotamento do milagre brasileiro e daquele modelo de desenvolvimento, de sustento da economia, e a gente tem um fator externo muito grave nesse período, em 74, nós vamos falar disso já já com calma, que é a chamada crise do petróleo. Tá? Essa crise do petróleo, para nós, vai ser um fator externo que vai acelerar a degradação das condições econômicas do regime militar. Né? Então, o que é que os técnicos, tanto do BNDE quanto do IPEA, vão perceber como urgências econômicas nesse período? Né? Um atraso muito grande no setor de bens de produção,
né? Então, a necessidade de incentivar as empresas privadas, de fomentar mais o setor privado, a necessidade de desenvolver um programa de investimento nas estatais que iam mal das pernas, né? A necessidade de desenvolver, isso vai ser feito muito nos anos 90, né? Projetos de exportação de matérias-primas, em particular no fomento, né? No investimento, no empréstimo ao agro, tá? Que começa a engatinhar nesse período, né? Gente, primeiro PND, segundo PND, praticamente nada foi feito na prática, tá? Nós estamos falando de projetos que, em grande parte, naufragaram, tá? Por falta de condição econômica, etc. Mas o BNDE fez a parte dele. Ajudou no planejamento, ajudou no fomento, mas as condições externas e internas da economia eram muito ruins já a partir da segunda metade dos anos 70, né? Desenvolveu o transporte ferroviário, né? E o sistema de comunicações. Engraçado, né? Os caras passaram, então, 15 anos desmontando o sistema ferroviário, desde Juscelino até o início do governo Geisel, todos os investimentos do BNDE, do governo em geral, né? Com projetos e fomento econômico, são investimentos rodoviaristas, e, de repente, cai a ficha de que talvez seja importante fomentar o setor ferroviário, né? Para facilitar o processo de transporte, que é um dilema que temos até hoje, né? Na necessidade de um programa de eletrificação rural e de irrigação, em particular no Nordeste, pois a gente vai falar disso. Em 1969, nós temos a criação, praticamente 10 anos depois da criação da Sudene, a criação pelo IBGE da região Nordeste, que é muito doido que a região Nordeste ainda não existia enquanto entidade geográfica, né? Talvez por isso, quando o Belchior fale que Nordeste não existe, Nordeste é uma ficção, talvez ele quisesse dizer isso, né? Nordeste vai passar a existir como uma região que é criada artificialmente para ser atendida na questão da questão regional, a partir do seu subdesenvolvimento. Por que você está falando isso, professor? Porque antes de 69, a divisão de regiões do Brasil era diferente, né? O Maranhão e o Piauí pertenciam ao que se chamava de meio norte, ou seja, uma região muito mais ligada ao contexto amazônico do que ao Nordeste, né? Historicamente foram mesmo. A Bahia pertencia à chamada região leste, né? E o Nordeste, então, era um pedacinho ali do Ceará, daqueles estados, Pernambuco, Rio Grande do Norte, etc. E aí, em algum momento, é criado, primeiro cria-se a Sudene, antes mesmo de se criar o Nordeste, depois cria-se o Nordeste, né? Como uma região carente, né? Então, há também uma crítica a essa concepção de Nordeste que temos hoje, porque são muitos Nordestes e são muitos problemas diferentes e muitas potencialidades diferentes, né? Então, é essa construção que é muito criticada, que é essa construção artificial desta região, né? Depois, isso vai avançar, tá, gente? Até para a gente... até para incluir, inclusive, o norte de Minas Gerais, né, na área de atuação da Sudene, assim como no final aí do regime militar, a gente tem também o desenvolvimento da chamada Amazônia Legal, né, para estabelecer os limites da atuação da Sudam, criada pelos militares em 66, para considerar que a Amazônia vai além da região norte, né? Então, você tem um pedaço do estado do Mato Grosso, um pedaço do estado do Maranhão, fazem parte da Amazônia Legal, assim como o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha em particular, faz parte oficialmente aí, né, no sentido das políticas públicas da região Nordeste nesse período, né? Entretanto, no Plano Nacional de Desenvolvimento, para não desviar muito do assunto, há algumas vitórias, digamos assim, né? Há alguns projetos que foram para frente, né? O nosso programa nuclear é concluído com a usina em Angra, né? Embora incompleto, né? Era um plano para 3 usinas, ficou uma só.
A nossa capacidade de geração de energia, a partir, sobretudo, de Itaipu, né, praticamente dobrou. E uma alternativa importante para desviar um pouco da crise do petróleo, né, foi o desenvolvimento, e com muito recurso do BNDE ainda, do Proálcool, né, Programa Nacional do Álcool, que desenvolveu tecnologia para carros a álcool, máquinas a álcool, organizou melhor o setor sucroalcooleiro, digamos assim, né, do Nordeste, mas, ao mesmo tempo, a crítica ao Proálcool é essa crítica que se faz à produção de cana-de-açúcar, né? Grande parte da região do Agreste, da Zona da Mata do Nordeste, permanece, então, preso a esse sistema muito monocultor, muito latifundiário ainda de produção, né, de açúcar e de álcool, a partir das figuras dos usineiros. Tá? Então, o fim do milagre econômico ele tem uma relação com o esgotamento do modelo do milagre econômico, né, que era esse modelo baseado, né, na ampliação do crédito, na ampliação do volume de dinheiro circulando, né? Era um modelo baseado no endividamento do país. Era um modelo baseado nesse autoritarismo que vai se esgotando também aí, né? Em meados dos anos 70, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse fator externo que é absolutamente central, né, para a gente pensar as dificuldades econômicas do Brasil nesse período, que é a crise do petróleo. Né? Não vou entrar em detalhes aqui sobre a crise do petróleo, né? Mas a crise do petróleo basicamente deriva da criação, né, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, um cartel que vai organizar a produção e o preço do petróleo, né? E que vai fazer com que o preço do petróleo pelo mundo suba demais, gerando esse primeiro choque do petróleo. Nós, nesse período, apesar da expansão da Petrobras, no período, né, militar, nós não éramos autossuficientes em petróleo, precisávamos importar não só petróleo bruto, mas também não tínhamos capacidade de refino suficiente de petróleo. Petróleo era uma matéria-prima absolutamente importante para a nossa economia nesse momento, né? Sobretudo uma economia de base rodoviária, olha aí a armadilha em que nós nos metemos, né? Então, a crise do petróleo vai ser um fator muito importante para o esgotamento desse modelo do milagre econômico, né? Porque não só vai ampliar o custo do petróleo pelo mundo, mas vai ampliar também as taxas de juros pelo mundo. Né? Vai gerar uma recessão global importante, e nós vamos ter dois choques do petróleo, um em 74 e um em 78. Né? Então, são pontos importantes para a gente pensar. E aí, neste período, o governo vai lançar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, né, a partir aí de 75, 76, que tinha esses objetivos principais aqui, todos fracassados, né? Sobretudo o último objetivo aqui, o governo não conseguiu melhorar a distribuição de renda, então nós vamos ter aí, e aí praticamente o início da chamada década perdida, né, que são os anos 80, que é uma década em que o Brasil não consegue crescer economicamente e vê todos os seus índices sociais piorarem, sobretudo a distribuição de renda, né? Mas os outros 3 pontos de atenção aqui marcados no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, né, são pontos que o BNDE, com a sua equipe de planejamento, já vinha discutindo desde o final dos anos 50, e que são pontos que vão voltando novamente em planos econômicos diferentes, né? Modificar a nossa matriz industrial, ampliando a indústria pesada para conseguir fomentar o desenvolvimento dos outros setores mais leves, né?
transformar a organização industrial, fortalecer a empresa privada nacional, ainda muito dependente de subsídio estatal, de fomento estatal, etc., né? E promover, essa aqui também o governo militar vai fracassar muito, né? A desconcentração regional da atividade produtiva, que é a chamada questão regional, né? O governo militar, num certo sentido, vai tomar algumas providências para reduzir a gravidade da questão regional, né? Como eu comentei com vocês, o desenvolvimento da Sudam, depois a Zona Franca de Manaus, fortalecimento da Sudene, né? O aporte de recursos aos bancos regionais de fomento na região Nordeste, mas nada disso vai ser suficiente, né, nesse período em que a gente vai ter um reforço da industrialização no Sul e no Sudeste do Brasil e a subordinação econômica, então, dessas outras regiões brasileiras, né? Então, qual que é a importância do BNDE, né, nesse segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, né? Então, tentar, a partir dessa dupla função de planejamento e de fomento, redirecionar a economia nacional a partir do choque do petróleo, né? Então, um dos pontos importantes, tanto no PND 1 e no PND 2, é o fomento no setor de energia. Ora, os militares estavam ligados que a gente precisava de reduzir a nossa dependência do petróleo. E os militares estavam ligados também de que a gente precisava ampliar a capacidade elétrica para fomentar o setor industrial, né? Um crescimento sustentado desse setor. Nesse sentido, o BNDE vai ter importância, né? Nesses dois caminhos, tá? No primeiro caso, no financiamento do Proálcool, a gente tem ali em 77, 78, como um marco simbólico do programa, que o programa vai perdurar por todos os anos 80, né? O lançamento dos primeiros automóveis a álcool, se eu não me engano, um dos primeiros foi o Fiat 147, meu pai teve a infelicidade de ter esse carro, né, nos anos 80, porque a tecnologia inicial do álcool ainda tinha alguns problemas, tinha algumas questões, mas é muito interessante ver a importância do pró-álcool para o papel que o álcool, o etanol, ainda tem na matriz energética brasileira hoje, né? Aos poucos, nos anos 2000, o álcool foi perdendo centralidade nessa matriz energética, mas é um elemento, né, que ajuda, por exemplo, o Estado brasileiro a regular preço de gasolina, né, a diminuir a dependência da gasolina. Nós temos, por exemplo, uma gasolina no Brasil que tem 25% de diluição em álcool, né, 20% de álcool em sua composição, né? Nessa época, a gasolina também começa a receber essa mistura, né? Então, o Proálcool vai ser um programa muito importante para tentar escapar dessa dependência do petróleo num momento, tá, em que a Petrobras também está expandindo a sua capacidade, tanto de exploração quanto de refino. E os militares tinham o sonho, né, de conseguir, nesse momento, os anos 70, 80, alcançar uma camada de petróleo muito profunda que ia mudar completamente o panorama da produção de petróleo no Brasil e recolocar o Brasil num outro espaço no mercado mundial de energia, né, que era o pré-sal. Tá? Só que o pré-sal ele vem só depois, já na segunda década, né? No final da primeira década já do século XXI, né? Mas nesse sentido, junto com o BNDE, os militares conseguem ampliar a nossa capacidade de geração de eletricidade, tá, gente? Sobretudo a partir de Itaipu, Tucuruí e algumas outras usinas menores, né? E também da expansão da capacidade de Angra, né?
Então, vai ser importante também, porque Angra passa a fazer parte da matriz elétrica brasileira, do sistema elétrico brasileiro, né? E nesse período também, o BNDE participa com muita importância, né, do financiamento à indústria de base, né, e de bens de capital, sobretudo a partir da atuação do FINAME, que já existia ali desde o início do regime militar, né, que é o programa do BNDE, na época, ainda o S ainda não veio, né, de financiamento de máquinas e equipamentos. Nós vamos falar depois em detalhes desse programa, mas é um período em que o FINAME expande a sua atuação e os seus recursos. Bom, e aí nós nos encaminhamos para o final, né, gente, do regime militar. Delfim Neto volta ao Ministério da Fazenda já na virada dos 70 para o 80, né? E é muito interessante porque existe, então, uma crítica importante, né, na literatura ao papel que o BNDE tem nesses planos econômicos militares, que é o papel que o BNDE tem nessa modernização conservadora. Ou seja, como é que a gente pode resumir essa crítica para vocês chegarem na prova com um panorama mais simples na cabeça, né? O BNDE surge para ser um banco de desenvolvimento de infraestrutura, de desenvolvimento de indústria, para fomentar o desenvolvimento nacional, mas também para fomentar a redução das desigualdades sociais, das desigualdades regionais. É para isso que o banco serve, porque senão seria um outro banco como qualquer outro, né, gente? Banco de fomento, e depois nós vamos discutir a teoria por trás dos bancos de fomento, mas um banco de fomento, diferente dos outros bancos privados, ele tem como objetivo principal um objetivo que é, antes de mais nada, político e social. E aí o objetivo econômico, é claro que o banco não precisa ficar tomando prejuízo, mas o objetivo econômico é um caminho para o objetivo econômico e social. Então, a crítica, resumindo ao máximo, do papel do BNDE nos planos econômicos militares, no plano de ação econômica do governo, no plano de ação estratégica, no PND 1 e 2, né? E o PND 2, né? A crítica é uma só. O BNDE atua como um player junto com as instituições políticas, com as outras instituições econômicas privadas, né? Com outros bancos públicos, mas ele é um player de ampliação de desigualdade. Ou seja, as suas políticas econômicas, o BNDE, como parte da política econômica dos militares, ele não realiza o seu objetivo principal, que é transformar a sociedade brasileira numa sociedade melhor. Esse é o objetivo principal, né? Então, há um custo nesses planos militares, há um custo social muito grande, né, gente? Se você pensar no custo social de Itaipu, no deslocamento das comunidades indígenas, né? No custo social da Transamazônica. Então, é claro que é uma crítica feita a posteriori, né, gente? Ou seja, a gente é capaz de fazer essa crítica ao papel do BNDE nos planos econômicos militares agora, 50 anos depois, né? Mas na época, dentro do BNDE, e ainda mais nesse momento, aí no final dos anos 70, em que já há mais liberdade política no ar, né? É o momento em que há uma discussão importante dentro do banco sobre a missão do banco em relação à sociedade brasileira, né? Então, ali, a partir de 76, 77, governo Geisel, nós temos o início do que chamamos de abertura, né? Lenta e gradual, né? Então, a abertura econômica,
Uma abertura que acontece de uma forma mais lenta do que se esperava, mas é, de certa forma, uma abertura política. Então, você tem, nesse finalzinho aí, o fim da censura, a retomada das eleições, primeiro as eleições para vereador, prefeito, depois vai ter eleição para governador em 82, né? A retomada dos partidos políticos, né? A existência deles a partir de 79, a legalização dos partidos, né? E uma série de elementos importantes para essa abertura política, que vai culminar, tá? Com que a gente percebe que não é uma abertura 100% aberta, entre aspas, né? Não é uma abertura, porque ela vai culminar, né, com a derrota das diretas já. Ah, não, aí votar para presidente você já está querendo demais, né? E vai culminar com a eleição indireta de Tancredo Neves, sua morte e o início do governo Sarney, né, que representa uma decepção política muito grande naquele momento, porque o Sarney, como vice, era parte dessa moeda de troca política. O Sarney fez parte da Arena muitos anos, né, era um político ligado ao regime militar. A grande esperança maior era o Tancredo, e não o Sarney. Né? Então, apesar dessa abertura política, essa abertura política acontece num cenário econômico muito ruim. Né? Então, os militares deixam para a gente um cenário econômico de alta inflação, né? Deixam para a gente um cenário econômico de alto desemprego, de arroxo salarial. Né? E aí, gente, olha que interessante, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui para a gente encerrar nossa aula, que já vai longe. Né? Nesse panorama aqui, né, de alguns índices econômicos entre Vargas e... Vamos pegar aqui só o fim do regime militar, né, mas entre Vargas e Lula. Olha que interessante, né? De vermelhinho, a gente tem o salário mínimo. Né? Então, a gente tem aqui uma leve elevação do salário mínimo no regime Vargas e JK, né? E depois, a partir da ditadura militar, a gente tem esse período aqui, ó, pelo menos sobretudo entre o milagre econômico, de arroxo salarial. Né? O salário mínimo ele tem uma leve queda para depois, a partir do fim da ditadura militar, mas muito pressionado pela inflação, né? Um aumento de salário mínimo. Né? Então, isso é um ponto importante para a gente pensar. Aliás, não, peraí, gente, eu errei total. Esquece isso aqui. O salário mínimo é o verdinho. Né? Então, o salário mínimo começa alto no regime Vargas, cai no Dutra, há um aumento importante aqui do salário mínimo no período dos anos 50, começo dos 60, e olha só a trajetória do salário mínimo da ditadura militar até o início do Plano Real. Ó, é uma ditadura, é um ciclo de não só de arroxo, mas pior que arroxo, né? De uma perda de poder de compra muito grande. Então, isso é um ponto importante. Né? O crescimento do PIB, a gente tem aqui uma oscilação muito grande, né? Um período de crescimento do PIB aqui, sobretudo puxado pelo setor industrial, com Vargas, Dutra, JK, uma queda no período Jango, sobretudo por causa da crise econômica, em espiral inflacionária. Aqui, olha aqui, um crescimento médio de 9,4% num ano aqui, que é o milagre econômico, e depois, este é o resultado do exaurimento, né, das políticas econômicas dos militares. Esta é a trajetória do nosso PIB nos anos 80, por isso eles são chamados de a década perdida. Né? Espiral inflacionária, endividamento externo, impor ao país o plano do FMI de muita austeridade, desmonte do Estado, da capacidade de fomento, de investimento do Estado. Você tem uma queda vertiginosa do PIB,
que depois, a partir do Plano Real, vai se recuperar, né? E que depois, no governo Lula, a gente vê aqui, tem uma elevação mais sustentada, não está nesse gráfico, tá? E depois a gente tem aqui a inflação, olha que interessante, aí sim é o vermelhinho, né? A inflação, que está baixa, até o governo Jango a gente tem um pico de inflação importante, começo do regime militar a inflação reduz, né, com esse choque do primeiro plano de ação econômica do governo, arroxo, um choque mais ortodoxo, né, recessivo, e a partir aqui do fim do milagre econômico, você tem o descontrole da inflação até chegar ali, né, Collor, Sarney e Itamar ali, um pico, né, inflacionário que só é controlado, olha essa curva que interessante, gente, que só é controlado com o Plano Real e que se estabiliza até hoje, né? Então é muito interessante a gente pensar nesses índices, nesses 3 índices aí, que eles contam a história econômica do Brasil nesse último meio século, né? E para a gente terminar, a gente tem então a crise econômica do início dos anos 80, papel do FMI, né? Mais para frente eu vou falar do BNDES-Par, tá, gente? Para a gente poder não ter uma aula grande demais. Mas a gente tem, então, a crise econômica muito importante, né? E vamos falar também do S, né? Do BNDES, né? Mas eu vou cortar essa aula aqui porque está muito grande. Só fechando aqui com esse panorama importante aqui do final da ditadura, né? O panorama econômico, né? A gente tem, a partir de 79, o governo Figueiredo, né? E aí, com um panorama econômico muito ruim, ele precisa fazer um acordo com o Fundo Monetário Internacional, pedir um dinheiro emprestado para a gente dar conta de pagar a nossa dívida externa, e o Fundo Monetário Internacional, do qual nós vamos depender até o início dos anos 2000, né? Ele vai impor ao país, coisa que ele fez com a Argentina, coisa que ele fez com o Peru, coisa que ele fez com o México, né? Ele vai impor ao país a colocação em prática do que se chama de condicionalidades, que que é o plano de austeridade, né? Que é o plano de austeridade a ser colocado em prática para o ajuste econômico que o FMI demanda, né? Quais são essas condicionalidades? Bom, o FMI, então, nos empresta dinheiro quando a gente tem uma dívida externa enorme e fora de controle, um momento de uma alta global dos juros, acelerada pelo segundo choque do petróleo, né? E uma recessão global. E há também, né, nos anos 80, uma hegemonia, e aí é o fim, né, gente, do projeto desenvolvimentista dos militares, uma hegemonia do pensamento neoliberal para as economias, tanto as economias do primeiro mundo, né, do mundo desenvolvido, tem o governo Reagan nos Estados Unidos, tem o governo da Margaret Thatcher na Inglaterra, né, promovendo a redução do papel do Estado, privatizações, etc. Nos países da periferia do capitalismo não é diferente. E essas condicionalidades, elas vão refletir não só a imposição do FMI para nós, mas o pensamento econômico daquele momento histórico, né? Corte de gastos públicos, controle de inflação através de um plano, nesse caso, mais ortodoxo e recessivo, juro lá em cima, né? Ajuste fiscal importante, aumento de impostos, né? E uma retração monetária importante também, né? Uma redução aí do circulante, que vai gerar necessariamente desemprego e empobrecimento da maior parte da população nesse período. Bom, esse é um fator super importante, né? Como a nossa aula já alcançou 1h30, eu vou cortar aqui e na próxima aula a gente continua para falar dos estertores do regime militar e, sobretudo, né,
desse desenvolvimento, então, e da hegemonia de um pensamento neoliberal, e como é que fica o BNDE, agora já vai ser chamado de BNDES, a partir de 82, né? Como é que fica o BNDES dentro desse novo contexto neoliberal, finalzinho da ditadura, Sarney, Collor, Fernando Henrique, tá bom? Então, encontro vocês na nossa aula 4. Tudo de bom, um abraço.